Fala galera bonita desse meu Brasil, tudo bem com todo mundo? Como prometido, né? Voltei aqui na semana seguinte para a gente finalizar a nossa aula de imunidade contra os micro-organismos. Meu nome é professor Rony, sou Rony Brito, sou professor de imunologia há muitos anos já e resolvi colocar as minhas aulas aqui para que vocês possam aprender de uma maneira mais clara a imunologia, que é tão difícil de compreender, né? Bom, a gente começou essa aula já tem 5 semanas, hoje é a quinta semana, a quinta aula, e a gente começou falando, né, um capítulo do Abas, né, o Abas é um livro de imunologia, e a gente começou falando dos micro-organismos que são as bactérias extracelulares. Então a gente começou com as bactérias extracelulares, que é a nossa primeira aula de imunidade contra os micro-organismos, depois a gente foi para as bactérias intracelulares. Passando pelas bactérias intracelulares, fomos falar dos fungos, o mecanismo de resposta imune, evasão. Dos fungos, a gente falou dos vírus. Aí os vírus, a aula está um pouquinho maior, vocês vão ver que essa aula já está gravada aqui no canal. E hoje a gente finaliza essa aula de imunidade contra os micro-organismos falando, como vocês veem aqui do lado, imunidade aos parasitas. E os parasitas, a gente tem eles de dois tipos, né? Temos então os parasitas protozoários, que são os unicelulares, os microscópicos, e temos os parasitas que são os parasitas multicelulares, como os eumintos, que são vermes. E a gente vai ver algumas características desses parasitas hoje, os mecanismos de resposta imunológica envolvido para esses parasitas, e a gente vai ver também mais próximo do final da aula alguns mecanismos de evasão da resposta imune. E quando a gente fala evasão, gente, não vou falar aqui de todos os parasitas. A gente vai dar alguns exemplos. Obviamente, quando a gente fala de cada um dos parasitas, seria uma aula específica para cada tipo de micro-organismo ou multicelular, que são os eumintos. Então, o interessante, caso vocês queiram saber um pouco mais individualmente de cada parasita, é pesquisar sobre esse parasita individual e vocês vão ver que vão ter mais detalhes nos trabalhos que vocês acharem, trabalho científico ou até mesmo em livro, sobre esses bichinhos todos que podem causar infecções na gente, tá bom? Vamos começar aqui só desabilitando a gravação do meu rosto, porque senão atrapalha a visualização aqui dos slides, não é? E é uma coisa super rápida aqui. Pronto, já fomos. Então, imunidade contra micro-organismos e a aula de hoje, aula 5, que são os parasitas, tanto os parasitas protozoários quanto os multicelulares. Pegando aqui uma caneta, né, que eu sempre gosto de pegar uma caneta para a gente riscar. Pronto. E essa aula, como eu já falei, é a aula 5. Aí, né, sempre bom a gente começar uma aula como essa com a seguinte pergunta: quais são, então, os parasitas? Esses parasitas, gente, eles incluem, então, os parasitas unicelulares, que são os protozoários unicelulares, que podem entrar na gente, por exemplo, via picada de um mosquito, que a gente vai ver alguns exemplos. Temos ainda os vermes multicelulares, que são os eumintos, que são os metazoários, e ainda os ectoparasitas, como carrapatos, ácaros, que também eles acabam incluindo aí. Eu separei para vocês no próximo slide alguns protozoários que são os protozoários patogênicos, para a gente ter alguma ideia e vocês lembrarem da aula de parasitologia, os nomes de alguns deles e algumas doenças que eles podem causar. Então a gente tem, por exemplo, aqui, né? A giardíase, que é causada pela Giardia lamblia. Temos ainda a amebíase, causada pela Entamoeba histolítica. Além disso, a gente tem a tricomoníase, como por exemplo a Trichomonas vaginalis, que é o protozoário que causa a tricomoníase. Toxicoplasmose importante para as gravidinhas, né? É sempre bom as meninas que se pretendem ter filho, no pré-natal fazer o diagnóstico do toxoplasma, porque ele é um protozoário que não causa uma infecção muito importante nos indivíduos que são imunocompetentes. Porém, nas grávidas pode acontecer que ele atravessa a placenta e pode levar a má formação fetal e abortamento do feto. Então, cuidado aí as meninas que pretendem ter filhos, atenção aí à toxoplasmose, que é o Toxoplasma gondii. A doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é uma doença importante também, né, que é a doença do barbeiro, a picada do barbeiro, e também eu morro de medo de tomar suco de caldo de cana
Eu tô aqui em São Paulo, né? E eu não tomo caldo de cana com medo na hora de moer a cana, vai ali o barbeiro, né? O bicho moe ali, o tripanossoma fica livre no caldo, aí bebo, aí lascou, né? Mas enfim. A leishmaniose causada por espécies de leishmania, malária também causada por algumas espécies de plasmódio. Bom, a gente não vai entrar em detalhes sobre essas doenças e sobre esses micro-organismos que são os protozoários, porque provavelmente no curso da área da saúde que vocês fazem, vocês devem ter a disciplina que chama parasitologia. E na parasitologia é onde a gente acaba aprendendo vários mecanismos de funcionamento desses micro-organismos aí, como eles fazem as infecções e as doenças que são geradas a partir da infecção deles. Bom, e quando a gente fala então dos eumintos, o que a gente tem, né? Temos aí os nematódos, como por exemplo as lombrigas. O filonematoda, gente, ele agrupa animais que apresentam um corpo alongado, cilíndrico e afilado nas extremidades, bem característico aqui da lombriga, né? Temos ainda os cestódios, que são as tênias. Cestoda é uma classe do filo dos plateumintos que se caracterizam pela ausência de sistema digestório. E aí um outro exemplo, a gente tem os trematóides. Como exemplo dos trematóides, temos os esquistossomos. Os trematóides são parasitas achatados que infectam os vasos sanguíneos, o trato gastrointestinal, os pulmões ou até mesmo o fígado. Beleza? Bom, os protozoários e eumintos, eles variam muito quanto a quê, né? Então, eles variam, tipo, com relação às propriedades estruturais e bioquímicas que cada um deles desenvolve, os ciclos de vida. Você que já teve aula de parasitologia, ou está tendo, ou terá aula de parasitologia, vai ver que muitos ciclos de vida de muitos desses bichinhos aí são ciclos bem interessantes. Tem alguns que tem a fase no mosquito, a fase, ou até mesmo no caramujo, depois tem uma fase no indivíduo humano, né? Então é interessante acompanhar e estudar o ciclo de vida desses parasitas. E também varia o quanto aos mecanismos patogênicos. Já que tem essas variedades entre esses bichos, o que é de se esperar, né? A gente espera que diferentes parasitas, então, estimulam respostas imunológicas distintas, diferentes. Então, os protozoários, muitos são intracelulares, portanto, os mecanismos imunológicos são iguais aos dos vírus e das bactérias intracelulares. Lembrando que a gente já tem aula de vírus gravada aqui, de bactéria intracelular também. E vírus, gente, sempre é intracelular. É um micro-organismo que obrigatoriamente ele é intracelular. Não vou falar muito de vírus aqui, aliás, não vou falar nada de vírus nessa aula, que já tem uma aula bem longa falando sobre eles aí, que é uma aula anterior a essa de hoje, que é a aula 4. Bom, dessa forma, né, dada essa pequena introdução, bora saber então como é a imunidade aos parasitas. Os mecanismos são muito parecidos aos mecanismos que a gente já viu, né, gente? Temos lá mecanismos inatos e mecanismos adaptativos. Porém, muitas infecções parasitárias, elas são crônicas devido, primeiro, à fraca imunidade dos mecanismos inatos e a capacidade que esses bichos têm de evadir, né, de escapar das respostas adaptativas. Né? Então, por isso que às vezes a gente tem infecções que ficam ali por muito tempo e o indivíduo não consegue se livrar dela. Bom, então, quando a gente fala de mecanismos da imunidade inata, não vou ser muito repetitivo aqui, tá, gente? Porque a gente já viu muitos mecanismos desde a primeira aula lá que a gente falou das bactérias extracelulares, a gente vem falando dos mecanismos imunológicos. E alguns deles se repetem, como por exemplo aqui fagocitose, né? Então, quando a gente fala de protozoário, que é microscópico, quando ele entra na gente, os protozoários, o principal mecanismo da resposta inata são os fagócitos, como, por exemplo, os macrófagos, os neutrófilos. Porém, muitos desses protozoários acabam fazendo o quê? Depois de fagocitados, né? Eles vivem lá dentro do fagócito. Então, a principal resposta imune inata aos protozoários
é a fagocitose, mas muitos desses parasitas são resistentes à morte por fagocitose e podem até se replicar dentro dos macrófagos. Então, não é vida fácil do macrófago não, né, que está infectado por um bichinho desse aí, protozoário, que está lá dentro dele. Como, por exemplo, leishmania. Leishmania faz isso, né? O bicho vai lá, pica a pessoa, libera as leishmanias dentro do indivíduo, macrófago residente e outros macrófagos que sejam fagocitam isso e a leishmania fica dentro do macrófago. Como é que pode? Não é mesmo? Bom, mas continuando aqui. Os mecanismos inatos, então, para os eumintos, a gente também tem lá macrófagos, né? Os macrófagos também secretam substâncias microbicidas, assim como os eosinófilos, que mais para o finalzinho da aula a gente vai mostrar um mecanismo do eosinófilo, ele liberando esses grânulos, né? Eles liberam os grânulos que contém dentro dele para ir ao euminto e tentar matar esse euminto. E além do eosinófilo, a gente também tem o basófilo, que faz algo muito semelhante ao eosinófilo. Ainda falando de mecanismo inato, agora para os dois, tanto o protozoário quanto o euminto, a gente tem o sistema complemento. Né? A gente sabe, para quem não lembra de sistema complemento, tem uma aula aqui no canal que é bem completa, eu falo de todos os detalhes sobre o sistema complemento, eu falo até de mecanismos de doença na ausência de algumas proteínas do complemento. Então assista lá se você não sabe muito bem como funciona ou se você esqueceu como funciona o sistema complemento. Então, muitos protozoários e eumintos acabam ativando a via alternativa do sistema complemento, porém muitos deles desenvolvem estratégias para escapar ou evadir da resposta imunológica. Beleza? Bom, gente, continuando então aqui, bora ver então os mecanismos da imunidade adaptativa. Deixa eu beber um gole d'água. Na imunidade adaptativa, sempre a mesma coisa, né? Aquela resposta um pouco mais tardia, porém um pouco mais eficiente. Nessa resposta, ela é dividida, que a gente vai encontrar nos livros de imunologia, em imunidade humoral, imunidade celular, sendo que a imunidade humoral é aquela onde eu tenho produção de anticorpos, e esses anticorpos vão fazer opsonização, neutralização, né? No intuito sempre de remover aquele patógeno ou as toxinas daquele patógeno. E aí, quando a gente fala de resposta imune inata, de resposta imune humoral, a gente tem lá a produção dos anticorpos, né, que são 5 isótipos, e eu também gosto sempre de lembrá-los quais são os tipos, né, das imunoglobulinas ou isótipos. Então eu tenho lá IgM, IgD, IgG, IgA e IgE. Esses são os isótipos de imunoglobulina. E aí, gente, quando a gente está falando de parasita intracelular, na resposta humoral, na resposta que eu vou fazer anticorpo, se o parasita for uma leishmania, por exemplo, que é intracelular, assim como os vírus que também são intracelulares, a resposta de anticorpo vai ser a presença de IgG. Por quê? Porque a resposta celular, que é aquela resposta TH1, TH2, TH17 e outras TH também, nessa resposta celular, quando a gente tem esses intracelulares, eu tenho então uma polarização para o perfil TH1, se é intracelular. E nesse TH1, o que é que ele faz? Ele libera interferon gama. E ele liberando interferon gama para o linfócito B, o linfócito B faz a troca de classe para IgG. É assim que funciona. Se não lembram como isso funciona, assistam a aula aí de anticorpo e a aula de resposta imune humoral, que eu falo detalhes sobre tudo isso aí. E aí, quando a gente fala dos eumintos, né? Os eumintos são aqueles seres que não são micro-organismos, são multicelulares, que infectam a gente. E aí, nessa resposta, a resposta de célula T, ela vai tender para uma resposta que é chamada de TH2. E nessa resposta TH2, eu tenho lá citocinas, que são, que a gente pode falar como citocinas características do perfil TH2, ou citocinas de assinatura desse perfil, que são quais? São 3 as principais. Então você tem a presença de IL4, IL5 e IL13. Aí, gente, a IL4, quando ela é liberada pelo TH2 e vem para a célula B,
O que a célula B faz? Ao invés de fazer a troca de classe, que é o switch de classe, para IgG, ela faz o switch de classe para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para IgE. Então, isso funciona desse jeito. Na presença de L4 nas células B, as células B trocam a classe dela para o anticorpo que é a IgE. Beleza? Então, dado esse início, né, de explicação sobre as respostas adaptativas, vamos ver então como é que funciona a resposta TH2 nas infecções dos eumintos. Então, olha aqui, uma resposta TH2 em infecções por eumintos. Olha esse ambiente aqui, né? Então, eu tenho aqui um ambiente intestinal, por exemplo. Isso aqui pode ser, sei lá, uma lombriga que está no intestino, que é um euminto. No intestino eu tenho algumas células caliciformes. Essas células caliciformes, elas produzem muco. Eu encontro aqui um eosinófilo, encontro aqui um mastócito, eu encontro aqui várias células, não está desenhado, mas eu tenho macrófagos que residem aí, células dendríticas. E eu também tenho aqui uma célula pronta já, uma célula TH2. Não lembra como funciona a célula TH2? Tem aqui no canal uma aula sobre TH2, assista lá, beleza? Bom, então o que acontece quando tem a presença dessa TH2 aqui? A célula TH2, como eu falei antes, ela libera algumas citocinas. Libera IL-4, libera IL-5 e libera também IL-13. Aliás, a IL-5, eu não vou falar muito dela, mas eu lembrei agora, é melhor já dar uma explicação. A IL-5, gente, quando ela é liberada numa resposta TH2, o que é que ela vai fazer? Ela vai induzir a diferenciação de progenitores que estão lá na medula óssea, porque assim, quando a gente tem a formação das células sanguíneas, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, quando a gente está saudável, existem mecanismos normais para a gente ter as quantidades certas dessas células na nossa corrente sanguínea e distribuição para o nosso corpo, não é? Porém, quando eu estou tendo um processo patológico, alguma doença está acontecendo comigo, estou infectado por algum bicho, algum micro-organismo, algum euminto, alguma coisa, eu vou ter uma resposta imunológica e essa resposta imunológica a gente vai precisar de determinados tipos de células específicos para aquela resposta. O que vai acontecer? Na nossa medula óssea não é a fabriquinha dos leucócitos, dos glóbulos brancos? Então o que acontece? Como na resposta a TH2 eu tenho presença das citocinas de prevalência, as citocinas características dessa resposta, IL-4, IL-5 e IL-13. Quando eu tenho IL-5 e esse IL-5 é por conta de alguma infecção eumíntica, por exemplo, esse IL-5 vai lá bater na medula óssea, o que acontece? Ela induz lá as nossas células tronco que estão se diferenciando, já estão em progenitores mieloides, né? Elas se diferenciam em eosinófilos. Então, a presença de IL-5 na medula óssea faz com que eu tenha mais eosinófilo na minha circulação sanguínea, porque eu vou precisar deles, como a gente vai ver já já aqui funcionando. E esse IL-5 também, elas não só atuam lá na medula óssea, nos progenitores mieloides, para o desenvolvimento de mais eosinófilo, mas também essa IL-5, ela aumenta a habilidade de liberação dos grânulos do eosinófilo, que ele libera os grânulos sobre o euminto. A gente vai ver já já aqui a animação que eu fiz. Mas eles vão liberar melhor se eles tiverem esse IL-5 presente ali no ambiente que eles estão. Beleza, gente? Então vamos lá, né? Nas infecções por euminto, então, o que acontece? Resposta TH2. Nessa resposta TH2, eu vou ter liberação de IL-4, IL-13, IL-5 também, mas IL-4 e IL-13 vão fazer o quê? Aumento da produção do muco por essas células caliciformes, numa tentativa de tentar meio que neutralizar esses parasitas que estão lá no lumen intestinal. E além disso, essas duas citocinas também aumentam o peristaltismo, também no intuito de tentar eliminar esses parasitas que estão aí. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, aí, quando a gente tem, lembra que a TH2 liberando IL-4 para a célula B vai fazer IgE? Então eu vou ter a presença desse anticorpo, que é a IgE, que vai grudar no euminto. E aí, quando tem essa IgE grudando no euminto, o que vai acontecer, né, gente? O eosinófilo, então, que tem o receptor, aqui, ó, esse azulzinho, que é o FcεR, eu até anotei aqui para vocês, ó,
FC porque é o fragmento, esse fragmento constante aqui da imunoglobulina. E epsilon, porque ele vai ligar apenas na IgE, e R porque é o receptor. Então, FC epsilon R. Esse é o receptor que vai ligar na... deixa eu apagar aqui. Na imunoglobulina do tipo E. Aí, quando isso acontece, quando o eosinófilo liga o seu receptor na IgE, isso funciona como se fosse um gatilho. E aí, o eosinófilo lhe dispara os grânulos sobre o parasita. Esse processo, gente, ele acontecendo, ele recebe um nome. O nome desse processo é citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Que anticorpo que é esse? IgE. Mas olha pela frase a gente entende, né? Entende o que quer dizer. Ó, o eosinófilo é uma célula, né? Então ele está sendo o quê? Tóxico pro euminto. Então ele está exercendo uma citotoxicidade celular. Mas para que ele exerça isso, ele depende do quê? De anticorpo. Que anticorpo? A IgE. Mas para eu não ter que falar toda vez esse nome imenso, citotoxicidade celular dependente de anticorpo, a gente pode falar apenas a sigla, que é ADCC. Estão vendo aqui? Que vem do inglês, ó. Lembrem-se, gente, as siglas que a gente usa na imunologia sempre são siglas do inglês. Estão vendo aqui a célula aqui embaixo, ó? Ó, essa célula aqui é um mastócito. Esse mastócito, gente, ele também libera vários grânulos, né? É uma célula que tem muitos grânulos, assim como os basófilos também. E esses grânulos dos mastócitos, eles promovem aumento do peristaltismo e também aumento da produção de muco, não só da TH2, como a gente viu no slide anterior. Beleza? Bora ver então quais são os mecanismos da imunidade adaptativa para alguns protozoários e alguns metazoários? Então a gente tem aqui como protozoário, ó, espécies de plasmódio. Como que é a imunidade contra esses plasmódios? Então eu tenho anticorpos e linfócitos T citotóxicos, que são o TCD8, que estão trabalhando numa tentativa de eliminar os plasmódios. Leishmania donovani. Para essa leishmania tem uma resposta que é a resposta TH1, que ativa macrófago para matar o parasita que está fagocitado, né? A gente sabe que o TH1 libera interferon gama e o interferon gama acaba ativando o macrófago. Se vocês não lembram desses detalhes de TH1, TH2, assiste a aula aqui do canal que vocês vão ver lá. Tem também o Trypanosoma brucei, que a resposta à imunidade vai ser, entre outras, a produção de anticorpo, entamoeba histolítica e eu também vou ter anticorpo e fagocitose. Já para os metazoários, né, que são os eumintos, nós temos, por exemplo, espécies de cistossoma, aí eu vou ter a participação de eosinófilo e macrófago, e eu também tenho aqui um outro exemplo, filária, que a imunidade contra ela vai ser imunidade mediada por células, que é imunidade de células T, e pode ser que eu tenha papel de anticorpos. Tá vendo essa interrogação aqui? É porque eles no livro não fica muito claro se os anticorpos participam ou não, efetivamente, dessa resposta contra a filária. Por isso que tem essa interrogação. Alguns trabalhos científicos mostram que sim, outros mostram que não estão bem assim, por isso eles colocam essa interrogação para ficar esse... Será? Não sei. De repente, quem sabe? Sistema imune, gente, é algo que é muito, muito complexo, né? E até hoje a gente faz pesquisa científica de como funciona a resposta imunológica a diferentes tipos de parasitas, micro-organismos. Então, tem muita coisa que a gente não conhece direito ainda, né? Tanto é que eu também trabalho no laboratório de pesquisa e eu trabalho também com o sistema imunológico. Faço investigação de algumas células ali. Qualquer dia eu conto para vocês aí eu dou uma aula de como é o meu trabalho no laboratório. Se vocês se interessarem, escrevam aí para mim que eu faço um resumo. Bom, beber mais um gole d'água. Agora que a gente já viu esses mecanismos, né, que são os mecanismos imunológicos para alguns bichos, né, logicamente, que não vou entrar em detalhes de todos eles, porque essas aulas detalhadas já estão o quê? Aí no canal, resposta TH1, TH2, TH17, por aí vai. Vamos falar então agora da evasão desses parasitas, né? Como é que acontece então esses mecanismos
de evasão dos parasitas, tanto os protozoários quanto os eumintos. Os parasitas, eles evitam a imunidade reduzindo sua imunogenicidade e inibindo as respostas imunológicas do hospedeiro. E os diferentes parasitas acabam desenvolvendo o quê? Formas eficazes de resistir, então, à imunidade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, não vamos falar de todos, tá? Caso vocês queiram saber de outros parasitas, aí vocês têm que procurar para saber exatamente como é que funciona isso. Então a gente começa falando do gênero de Plasmodium. Então como é que começa a infecção, né? Você tem aqui o mosquito, né, que é o Anopheles. Quando ele pica o indivíduo, ele transfere o quê, né, para fazer a infecção? Os esporozoítos. Esporozoítos, então, infectam os hepatócitos lá no fígado, ó, como a gente está vendo aqui. Então, existe a ruptura celular e liberação dos merozoítos, porque ele mudou, né, se diferenciou para merozoíto. Aí tem um ciclo deles, que é o ciclo nas hemácias. Depois tem um ciclo sexual, aí eu tenho o gametócito. Depois a transmissão para quem? Para um outro mosquito. Esse aqui é o ciclo de vida dele, que eu não vou entrar em detalhes desse ciclo de vida, porque isso aí vocês vão ver aonde? Na aula de parasitologia, né? A gente está vendo aqui o mecanismo de evasão. Nesse processo aqui, o que acontece? O mosquito Anopheles, então, pica, então vai entrar o quê? O esporozoíto. Nessa fase aqui, o esporozoíto o esporozoíto ele é antigenicamente diferente de quem? Do merozoíto, que residem no hospedeiro e são responsáveis pelo quê? Pela infecção crônica. No momento que o sistema imune responde à infecção para o esporozoíto, que é o que faz a infecção, o parasita se diferencia, expressa novos antígenos e não vai ter mais aquele alvo que o sistema imune fez para esse esporozoíto para a eliminação imunológica do patógeno, porque ele já está merozoíto. E aí fica complicado para o sistema imune, né? Por isso que você acaba tendo essa cronicidade na infecção de gêneros do plasmódio que levam então ao desenvolvimento da malária. Bom, falando então de outro bicho, vamos falar do Trypanosoma brucei, que vai causar trypanossomiase africana. Esse micro-organismo, gente, ele é transmitido por essa mosca aqui, ó, que é a mosca tsetse. E quando ele pica, né, o micro-organismo, então ele entra em contato com o bicho, esse bicho, né, o Trypanosoma brucei, ele vai fazendo variações antigênicas contínuas, ele vai mudando, com mudanças na expressão dos genes que codificam antígenos de superfície do parasita. Daí o que acontece? Os pacientes infectados apresentam ondas de parasitemia. E cada onda dessa consiste em parasitas que expressam, né, um antígeno de superfície que é diferente da onda anterior. Vai vendo, vai vendo. O que acontece? Desse jeito, no momento que o hospedeiro, o sistema imune do hospedeiro, produz uma resposta contra esse parasita, um organismo antigenicamente diferente já se desenvolveu. Aí fica difícil para o sistema imune. E o que já foi documentado? Mais de 100 dessas ondas de parasitemia, já foi documentado que podem ocorrer em apenas uma infecção. Imagina, é apenas uma infecção. Então, olha aqui, ó. A mosca picou, formou o sistema imune aqui, resposta imune para o bicho, para o Trypanosoma brucei. Aí ele foi lá e mudou. Essas células aqui, ó, essa resposta, ela vai servir para esse bicho? Não vai servir mais. Por quê? Porque ele está diferente, ele fez variação antigênica. Aí o sistema imune vai lá e faz o quê? Resposta imunológica. Vocês estão vendo que eu coloquei a cor das células do sistema imune de acordo com a cor do bicho que vai mudando, né? Para mostrar que está tendo variação do bicho, que são essas ondas de parasitemia que acontece. E aí o que acontece? O bicho mudou de novo. Então essa resposta imune aqui, ó, que foi feita para esse amarelo, já não serve mais. Aí o bicho mudou de novo e aí continua, né? Vou ter uma outra resposta imunológica para esse bicho assim, mas quando a resposta imunológica, como ela demora alguns dias, ela fica pronta, o que acontece? O bicho mudou de novo. E aí vai, né? E aí vai fazendo esse processo de variação antigênica e a gente não consegue. Qual que é a consequência disso? Eu vou ter uma grande dificuldade de eliminação do parasita. E também é bem difícil você elaborar uma vacina eficiente para os indivíduos que
contém esse tipo de infecção, né? Então, a gente está vendo aqui o quê? Mecanismos de evasão de alguns desses parasitas aí. A gente acabou de ver do Trypanosoma brucei. Legal, né? Legal, assim, de estudar, de ver que acontece tudo isso, não é legal ele tá dentro da gente, causando doença. Aí, bora ver outra aqui. Vamos ver agora a esquistossomose mansônica, que é causado pelo Schistosoma mansoni. Esse bicho aqui, gente, durante a viagem que ele faz, aí também tem que ver o ciclo celular dele, que é bem complexo, né? Tá lá no caramujo, aí a pessoa entra na água, aí a cercária entra pela pele da pessoa, aí vai pro vaso sanguíneo e faz um paranauê todo aí, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque não é aula de parasito. Mas durante a viagem desse bicho pro pulmão, o que esse cistossoma faz? Ele desenvolve tegumento resistente a danos pelo sistema complemento. Então, o sistema complemento não consegue ter um processo eficiente para eliminação. Tem outros mecanismos para esse bicho? Tem, ó. Coloquei aqui uma sequência de três outros mecanismos. Ó, o primeiro, anexação de antígenos do hospedeiro. Que antígenos são esses? Geralmente a albumina, gente. Ó. Pega a albumina do hospedeiro e faz o quê? Anexa essa albumina à própria superfície, que vai dificultar o reconhecimento do antígeno estranho. Imagina, o bicho entra em você, ele gruda nele alguns antígenos próprios, a albumina, ele fica meio que disfarçadão lá e o sistema imune não consegue achar. Outro mecanismo, desprendimento contínuo das porções mais exteriores do tegumento com substituição por novas camadas de membrana celular. Também fica difícil ali, por mais que talvez ele não tenha esse antígeno do hospedeiro grudado nele, ele vai trocando a pele, vai trocando o tegumento. E aí também fica difícil de montar uma resposta imunológica que seja realmente eficiente. E um último mecanismo, produção e liberação de proteases. Protease, gente, é uma enzima que cliva a proteína. Assim como, por exemplo, a amilase é uma enzima que cliva amido. Carboidrase é uma enzima que cliva carboidrato. Protease é uma enzima que quebra proteína. Então ele produz uma protease que vai clivar os anticorpos, as imunoglobulinas, que a gente sabe que anticorpo é proteína. E aí, clivando a imunoglobulina, como é que ela vai ligar no bicho, no cistossoma? Não gruda, né? E faz o que? Inibidores que acaba inibindo também o sistema imunológico. Então, produção de... Deixa eu apagar isso aqui, tá feio. Ó, produção e liberação de proteases que clivam imunoglobulinas e de inibidores do sistema complemento. Próximo slide, gente, vai ser nosso último slide. A gente vai ver alguns mecanismos de evasão de outros mecanismos de evasão de outros bichos, só para a gente ter isso em mente também. Então, eu tenho variação antigênica, que acontece em Trypanosoma, tenho resistência ao complemento e de linfócitos T citotóxicos, tem então os esquistossomos. Além disso, outro mecanismo de evasão, inibição das respostas imunológicas do hospedeiro, filária e Trypanosoma. E, para a gente finalizar, liberação de antígenos, ou seja, o antígeno se desprende do parasita. Quem faz isso? Entamoeba. Então, gente, aqui a gente finaliza então o nosso curso. Deixa eu só voltar aqui para ver a cara de vocês, para vocês verem minha cara, aliás. Pronto. Então, gente, desse jeito a gente finaliza essa nossa aula de imunidade contra os micro-organismos, finalizando então que foi um jogo de 5 aulinhas, né? Foi uma sequência de 5 aulas, começando com as bactérias extracelulares, bactérias intracelulares, fungos, imunidade aos fungos, imunidade aos vírus e hoje imunidade aos parasitas. E aqui eu me despeço de vocês. Beijo para todo mundo, abraços. Estudem, não só pelos vídeos, estudem também pelos livros, que é importante a gente ler as coisas nos livros que tem mais detalhes do que nas aulas, né? Então, informem-se também pelos livros de imunologia. Um abraço para todos e até a próxima aula. Até breve. Valeu!